Vamos todos entrar em sintonia com a espiritualidade, nos acalmando. Mestre amado Jesus, vem nesse momento, Senhor, agradecer por esse início desse trabalho, Senhor, com a tua permissão, que a gente possa ser intuído pelos irmãos amigos deste trabalho de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em nova tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Vamos dar início agora aos nossos trabalhos, com a vossa permissão, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Que assim seja. Estamos no capítulo 5, né? Onde André Luiz, depois de passar pela entrevista com a Aniceto. Boa noite. Boa noite. Boa Depois noite. de passar pela entrevista com a Aniceto, que foi aceito nesse curso, uma espécie de residência, né? Já que ele já é um cidadão do nosso lar, ele vai fazer uma residência, mas para ele fazer uma residência, ou seja, estagiar no centro espírita, ele vai passar 33 capítulos se preparando para essa residência. Boa noite. Levado por Tobias, boa noite, por Tobias, que levou ele ao tal centro de mensageiros, e agora ele vai vir a primeiro dia de aula no mundo, na dimensão espiritual, já que só depois dos 33 capítulos é que ele vem da cruz terrestre, mas ele vai ouvir a mensagem, uma palestra, né, de Telésforo. Telésforo, um instrutor. Então isso aqui é um capítulo profundo. Você demora um pouco nele, porque é um capítulo profundo. Deixa eu ver se alguém dá um retorno aqui, a Ferreira, podia ligar um pouquinho. Era a Ferreira mesmo, mas está ok agora. Se ele quiser falar, ele tira aí. Nós ficamos, depois da palestra inicial, na primeira parte inicial, onde ele aborda, fala sobre a era do espírito, né? A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis. Isso é uma fatalidade evolutiva. Só nessa palestra aqui ele vai falar 3 vezes disso. Essa é a primeira vez que ele está revelando. Ele vai repetir mais 2 vezes. Ele vai falar daquilo que Emmanuel chama de a era do espírito, que se culminará no final do ano 3000. Então estava falando um estudo ontem, na obra Apocalipse, Haroldo Dutra Dias, a obra mais atual, estudo de anos sobre o Apocalipse, né? Ele faz lá na coisa. E que, segundo revelações, se culminará esse processo de transição até o final do ano 3000. Estamos no início do processo de regeneração. E isso vai se dar através da mediunidade, que vai se abrir a todos. Não precisa dizer, entrar em detalhes, mas a gente sempre vê isso e observa. Basta ler o jornal. Coisas fantásticas de amorosidade ao próximo e coisas de uma crueldade que ninguém compreende. Então tudo isso tem nos bastidores por trás, onde Kardec coloca no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Ele vai falar disso aqui. Nós estamos mergulhados no imenso laboratório. O mundo invisível não está lá. Nós estamos mergulhados nele, no mundo invisível. Jesus colocou isso para a gente. Subiu no Tabor, falou com Elias e Moisés. Desceu do monte, falou com Legião. Então, os espíritos não estão longe, os espíritos estão aqui, né? Estão junto de nós. Com que frequência, com que sintonia eu quero fazer, é uma decisão de cada um de nós como seres humanos. Então, ele faz esse apanhado e vai dizer, já falou várias vezes, né, que preparam a gente fale quando vem para a Terra, mas ele continua. No campo do nosso conhecimento, onde nós paramos, no campo do nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. Você lembra que ele citou Igreja Católica, Igreja Evangélica e as correntes espiritualistas. Todas elas. Umbanda, espiritualismo, metapsiquismo, parapsicologia,
psicologia transdimensional, o termo esse, transpessoal. Todas essas escolas, né? Então ele falou das duas principais, conhecidas para nós ocidental, catolicismo, reforma luterana, que é a igreja evangélica, e as correntes espiritualistas que não compreendem a maneira de ser do espírita e da doutrina espírita. Mas ele vai abre dizendo, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. Né? Então ele não está fazendo nenhuma condenação ao catolicismo, à igreja evangélica, às outras credos. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Veja que a gente avalia, mas a gente não critica. Mas a gente é provocado a avaliar, não por nós, é porque por ele, pela própria leitura, onde ele está citando aqui. Então ele tem que comentar. Mas ele está dizendo que toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Então, veja o bom senso de um espírito de alta elevação, né? Como Emmanuel participou da codificação, está lá, o egoísmo no Evangelho, ele que escreve. Então, é um espírito que participa, um assessor, nos assessores, nos ministros do Cristo. Olha, toda expressão religiosa é sagrada. Ele está dizendo para que eu não critique quem está no candomblé, na Umbanda, na Igreja Católica. Não critique. Criticar. Mas ele falou aqui no último estudo que a gente fez, que é a página anterior, que a gente sofre, é chamado de diabo, é perseguido, mas ele volta para outra página e vai dizer, bom, deixa eles fazer isso, não cabe a gente criticar ninguém. Então ele vai explicar, porque cada um está no degrau onde Deus permitiu. Nós já passamos por esses degraus da vida. Agora estamos em outro degrau, que é o degrau espírita. Então, de entendimento, né? De entendimento, não estou falando de parte moral. Parte moral é uma coisa. Você pode ter uma pessoa que está em uma religião que a gente acha até inexpressiva, ele tem muito mais luz moral do que eu ou todos nós juntos. A gente está falando aqui de degrau de conhecimento, de compreender essas questões da vida. Então, temos então diante de nós a incompreensão dos bons. Eu acho fantástico isso. Porque ele faz uma análise dessas igrejas, isso tudo. E agora está dizendo o quê? Que eles têm razão, até algumas razões, é ponderável. Né? Os evangélicos, os protestantes, né? A gente respeita a posição dele, é digno de nosso acatamento, do nosso respeito, porque eles estão em toda a religião. Imagine se a gente vivesse sem igreja evangélica. A igreja evangélica, a igreja católica, como as outras religiões, né? Mas as mais conhecidas são essas. O benefício que faz. Porque qualquer ser humano que está aqui nessa live agora sabe que tem pessoas que só vão deixar o alcoolismo, deixar o banditismo, a drogatização na igreja evangélica, com medo do diabo, com medo do inferno. Se ele for para o espiritismo, vai saber que o espiritismo não tem, ele vai citar aqui, a gente vai ver outro dia, não tem pena eterna. Não vai ameaçar com o diabo, ele não vai modificar. Então quando ele chega lá, o pastor diz a ele, se você continuar desse jeito, né, se drogando, espancando sua mãe, furtando ela, você vai viver a vida inteira com Satanás. Quando ele toma esse choque, ele muda. Eu trabalho com gente assim. O rapaz fala, por que ele deixou de trair a sua mulher? Quando ele entrou para a igreja evangélica, e eu acho tão interessante isso quando ele me fala isso, o amigo do trabalho há 13 anos, ele deixou de reggae, de farra, aquelas coisas que a maioria, muitos de nós, como eu, não todos, faziam também, e ele modificou graças à igreja evangélica. Então toda expressão religiosa é sagrada, né? Desde quando que é uma expressão que busca o caminho do bem próximo. Então é um movimento superior de educação espiritual, é santo. Então temos então diante de nós a incompreensão dos bons. Eles não são maus. Quando eles nos agridem, chama Teresa de diabo, ele não é má, Teresa. Ele ignora, ele não compreende o espiritismo, não compreende. Então ele não compreende, pode ser sua vizinha, gostar de você, mas não compreende como é que Teresa, sendo uma boa vizinha, está numa religião diabólica. Então,
é a incompreensão dele, mas eles são bons. Achei fantástico ele colocar isso. Eles não são más pessoas. Eles só não compreendem que doutrina é essa. Pode falar, Mari. O Mário me fez lembrar, quando você fala, eles são bons, de fato, é porque eles gostam tanto da gente, pelo menos eu vejo isso aqui em minha família, que falam assim, eu preciso te libertar, você precisa ter salvação, Jesus está voltando, e você está servindo ao demônio, senão você não vai ter salvação. Olha o cuidado que tem com a gente, no entendimento deles, que precisa libertar a gente, e é o desconhecimento do que é realmente espiritismo. E é sempre assim, você é uma pessoa tão boa, Mari, você é uma pessoa justa, você está buscando fazer o que é certo. Então, você tem que ser evangélico, Jesus é você. Só que eles não conseguem associar que a gente vem buscando esse espírita. Eu acho bem interessante isso. Teve uma moça que falou comigo, ela estava fazendo minha unha, e aí, quando eu disse que aqui em casa tinha alugado para ser o centro, ela soltou meu pé, que quase bate na parede. Ela falou que, você sabia que o espiritismo, ele adora 7 demônios de 7 cores diferentes? Eu falei, vixe, não sabia não. Quem te falou? Ela foi o pastor, ela foi me esclarecer, eu fui também. Obrigada. Veja aí. É uma incompreensão. Emmanuel é um poder de síntese absurdo. Então ele parece que está criticando em uma página, na outra ele vai dizer que não, que é a nossa postura. Eles apenas não compreendem, né? Que a doutrina espírita nada conhece, ouvem falar e vão passando aquilo que ouvem falar sem buscar conhecer, para compreender. Mas eles não são más. Então temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui, para a gente é o que? Para Mari, dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. Por quê? Afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo, aí vai chegar a frase aqui, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Veja como é que alguém faz uma palestra em uma síntese dessa. Se fosse explicar isso aí, eu que sou espírito inferior tenho que fazer um seminário e não conseguir alcançar. Ele sintetiza. Então o que ele está dizendo? Onde é que Barreto está inserida? Por que se preparou? Aos que estão ouvindo aqui, as centenas na plateia. Você vai trabalhar ou desencarnado, como a gente já viu nos capítulos anteriores, nos 3 lugares. Umbral, se divide em 3, umbral, né? Ele vai explicar no meio do capítulo. Umbral, trevas e crosta terrestre. Desencarnado ou encarnado. André Luiz vai trabalhar desencarnado. Outros vão trabalhar encarnados. Mas a equipe está ouvindo. E você, encarnado ou desencarnado, você vai estar participando de um movimento libertador da consciência humana. Inclusive, para ajudar aqueles vizinhos de Mari, que são boas pessoas, que querem o bem dela, mas não compreendem o espiritismo. Ou seja, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Então, em primeiro lugar, se for dentro de casa, é uma prova dolorosa, por isso que ele está falando. Mari levou na esportiva. Muita gente leva na esportiva, né? Aquela coisa. Geralmente o entusiasmado no começo não leva. Já passei a discutir. Nunca discuti mais. Há anos. A pessoa chega aqui, quando eu tenho tempo, eu recebo, ouço. Vieram fazer estudo da Bíblia. Eu coloco as minhas Bíblias no meio. Só que dialogando como amigos, né? Mas não aceitaram. Outros trouxeram videocassete, 2 horas de relógio da igreja. Um domingo me pediram, me colocaram. Eu fiquei 2 horas vendo o videocassete da igreja lá dentro. Então, agora quando é dentro de casa, aí a prova começa a ser meio dolorosa. Quem mora com o evangelho católico, né, Ferreira e outros, né? Então, Ferreira, é um ferreirinho aí que nasceu de centro espírita e o pai bota para estudar naquele colégio, sabe, padre, salesiano. Qualquer coisa que tinha, quem ia pro sol ficar orando com o terço, no sol quente, o menino Ferreira. Sempre já contou isso. Qualquer coisa o padre botava, só pode ser o espírita, o menino, botava a Ferreira no sol. Tudo que acontecia na sala era Ferreira, né? Então, é uma prova, né? E dolorosa. Por isso eu vou dentro de casa. Mas a gente deve compreendê-lo, já que eles não nos compreendem. A gente compreende, eles ignoram. Mas porque nós estamos no movimento que pedimos para libertar a consciência deles.
movimento libertador da consciência humana. Por isso, isso aqui bate. Se a gente fosse botar aqui para um palestrante, um Haroldo, outro, ele faz um seminário com essa frase, de 6 horas. Porque tem gente que não compreende que quando alguém vai num centro espírita encarnado, ou desencarnado quando o guia leva, ele está no início de um processo de libertar-se dos dogmas das encarnações que colocaram, medo do diabo, medo da pena eterna, medo disso. Então, o que ele está dizendo? Olha, os vizinhos de Madre estão no lugar certo. Não cabe a Mari querer tirar ninguém do seu local para botar no espiritismo. Não cabe esse papel a ela. Deus não colocou essa missão para ela. Ela tem que compreendê-los, embora incompreendida por eles, e continuar, ele vai citar assim embaixo, tocar a sua vida. Agora, se esses vizinhos disserem assim, ô Mário, você é gente boa, como o padre Fábio Melo falou a Marília Gabriela na entrevista no YouTube, eu não gosto do espiritismo, eu detesto aquilo ali. E Chico Xavier, o lançamento do filme, Chico Xavier é um homem bom. Não o conheci pessoalmente, mas sei que ele é um homem bom. Mas o espiritismo eu detesto. Será que ele conhece o espiritismo? Talvez não. Então deixa pra lá. Então, a gente está nesse movimento, aquela vizinha de Mário, vou deixar a Tereza falar. Quando disse assim, Mário, eu quero lá conhecer, vou assistir uma palestra. Quero assistir 2 palestras, fazer um atendimento lá. Aí sim, Mário, embora, tal dia, tal dia. Começa para ele o movimento libertador da sua consciência. Medo do diabo, medo da pena eterna, né? A fantasia de ficar dormindo, a trombeta tocar, só levantar naquele dia, de coisa, ir para o paraíso buscar Deus. Tudo isso não cabe a mim sair daqui e fazer uma palestra em outro credo para tirar, enfim, essa na cabeça de ninguém. Mas se a pessoa pede para ir, ele vai ouvir isso. Ah, mas eu não posso falar isso não na palestra espírita, porque pode ter um bocado de evangélico ali. Então não adiantou você estar ali na palestra espírita, nem os guias trazerem ele para lá, porque você vai falar do mesmo jeito que o pastor fala. Diga a Tereza, depois Carmen. Tereza, tem que abrir o microfone. Minha família é de evangélicos. E aí, quando a gente se encontra, né, a gente começa a conversar. Ele quer saber de espírito e tal, né? Aí e a esposa, né, era de mesa mediúnica, trabalhava. Mas saiu, foi ser evangélica. E ele foi, só que ele é um médium assim, sabe, ostensivo, mas foi para o evangélico. Então, ele conversando comigo, ele disse, se não meter o medo do diabo, a igreja fica vazia. Então, a gente mete o medo para que as pessoas fiquem, como você falou aí há pouco. Então, é o temor, não é? Não tem essa, como dizer assim, não se liberta. Então, se colocar na normalidade, eles não vão. Então tem que ser. Você não precisou nessa encarnação, não é isso? Não é? Você respeita, porque toda expressão religiosa é sagrada. Toda. Aí minha irmã fala, você fica com esse negócio do diabo, aí tá certo. Até o livro, se tiver aqui para ela botar no lugar, ela não bota, que é do diabo. O diabo existe, né? Você sabe, né? A gente sabe que existe, mas não como ela está. Quando eu vou fazer a barba de manhã, eu tô vendo cada atitude, porque vai dizer isso aqui. Não vai dizer hoje, não, vai dizer nesse capítulo. Diga, Carmen. É o seguinte, eu estou observando o seguinte, o evangélico dificilmente irá parar em um centro espírita. Só se for levado por uma dor assim imensurável. Fora disso, ele não irá tão facilmente. E ainda ficamos sabendo aqui, né, que quem foi um dia espírita, ou pelo menos tentou entender o espiritismo, foi para um outro caminho, né, para uma outra estrada que foi ser evangélico. Então não entendeu muito bem o que é ser um espírita. Porque, na verdade, como você mesmo colocou aí, cada qual está no degrau em que lhe compete.
Para você trilhar dentro da doutrina espírita, você vai ter que buscar outra veste para você, porque você vai ter que ter outra forma de conceber a vida, porque vai exigir de você se autoconhecer e estar disposto a modificar. A gente já passamos certamente por esse modelo da coerção, do golpe baixo, porque para mim isso é golpe baixo, né? Às vezes a gente fazia isso até com um filho, uma criança. Olha, se você não fizer isso, você não vai ter um presente, você não vai para o cinema, você não vai fazer isso, aquilo. Quer dizer, para eu lotar uma igreja, eu preciso dizer o medo. Eu preciso trazer para você essa figura do demônio que vai lhe atormentar eternamente. Então, eu tenho que lhe aterrorizar para você lotar uma igreja. Isso já é uma prática velha, velhíssima, né? Lá da Idade Média, que a Igreja Católica fazia um teatro do horror para atrair o povo. A gente chega agora, no século XIX, surge a doutrina espírita, estamos trilhando aí agora o século XXI, buscando se autoconhecer. Então, o degrau é pertinente à evolução de cada um. A gente se encontra nesse degrau aqui agora, que é um momento que a gente está buscando ter coragem, muito mais coragem para se autoconhecer, para a gente retirar as coisas que nos diminuem e a gente buscar esse conhecimento superior. Então, você obrigar alguém a vir parar a buscar se autoconhecer quando ainda está fazendo coisa pelo medo, vai, enfim. A gente, se você lê o livro, já deve se assistiu o filme de Coragem, Carandiru, é baseado no livro. Nossa, que não. Esse aí não tem coragem, não. Os presídios, né? Ele é o maior médico voluntário há 40 anos, só em presídio do Brasil. No filme mostra isso. O cidadão mata 72 pessoas. Assassino o pai. 72. Ele vive no amarelo, né? Que é o local de isolamento. É chamado assim. Como existe no amarelo, você bota os pés para fora, eles são todos amarelos que não podem tomar sol. Então ele chama, ele é do amarelo, do isolamento. Ele aceita Jesus. No filme mostra isso, se assistindo o filme. Ele aceita Jesus como mundial. Porque ele falava antes, quando ele saísse, Gauss Varela, por exemplo, ele voltaria matado. Normal. Mas quando eles começam, os pastores o som tá horrível, Mário. Tá meio ruim. Ele deixa, melhorou? Melhorou. Ele mata 72 pessoas com medo da pregação de um pastor dentro do velho Carandiru. Ele por medo do diabo e de ir pro inferno, ele diz que não vai matar mais. Aí termina o livro e o filme acho que mostra, não recordo, ele com a Bíblia debaixo do braço. Foi útil ou não foi? Foi. Então, Foi. Essa criatura, você falou bem, que é que no Espiritismo, que é a doutrina do livre pensamento, do autoconhecimento, enquanto ele estivesse buscando se conhecer, eu quero distância dele, porque eu posso ser a vítima a 73, até ele se mergulhar para dentro de si. Então, veja, aliás, não é isso que eu digo, quem diz é Kardec, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, e assim que diz, a pessoa matou 9. E ele fala pelo Espiritismo, deixa se renovar, deixa de matar a 10ª pessoa. Quer dizer, esse aí, pelo medo, será que no Espiritismo ele deixaria? Eu também não posso dizer que sim ou que não. Eu só posso ver o fato que foi isso aí. Você mesmo respondeu. Você falou que no Espiritismo seria muito difícil uma pessoa com 72 assassinatos nas costas buscar um autoconhecimento, saber que não vai ter vida eterna, que ele vai encarnar. Ele não teria condição de compreender, não. Ele não teria condição de compreender ainda. Ok. Alguém vai falar? Então, focando isso, toda expressão religiosa é sagrada. Toda. Então a gente fica aqui na abertura do livro,
que a gente está analisando, ele provoca a análise, mas não provoca a crítica, a condenação. Nada disso. Mas voltando aqui, Anne está num movimento libertador da consciência. Mas isso é tão forte. Como é que ele se meteu nisso? Eu fico imaginando. Três microfones abertos. Como é que a gente melhorou ou piorou? Piorou. Eu acho, Mário, é porque tem microfone aberto aí. Tem um, dois, entendeu? O meu também. Peraí que eu vou fechar. Aqui. Melhorou é porque tá. Melhorou, né? Não estou entendendo. Uso o mesmo fone. Mas vamos lá, sem movimento. Então vamos voltar ao exemplo que eu estava provocando para todos refletir, usei a Anne. Então, nós passamos por isso. Porque ele vai dizer que o Ministério da Comunicação é uma cópia. Existe em todas as colônias. Não os mesmos espíritos, é óbvio, com essa mesma fala, com esse mesmo estilo. Mas a gente ouviu, olhe, que estão ouvindo, você vai integrar, seja desencarnado, seja encarnado, um movimento libertador da consciência humana. É o novo nome da doutrina espírita. Ou seja, e em favor da própria ideia religiosa do mundo. Vai libertar a consciência. Então, quando o Mário ou Anne vai fazer uma palestra ou se reúne com a família, área de trabalho de Anne, na Federação Espírita do Estado da Bahia. Ela conversa com a mãe, um pai, uma mãe, um pai, um filho, um avô. Mas Anne não está conversando com 5, 10 pessoas, ela está conversando com legião. Porque com aqueles acompanhantes desencarnados, deles e os outros que foram trazidos. A gente viu isso no livro Desobsessão. Né? Você não conversa com só, você conversa com legião. É assim que vai abrir. E Anne tem o dever de respeitar a crença de cada um que buscou auxílio, digamos, na última porta, na casa espírita. Ela tem um dever de respeitar, mas ela tem um dever também, né, de buscar colocar o aspecto, né, o conteúdo, os princípios doutrinários, com todo respeito, com todo amor, sem ferir, sem machucar, da doutrina espírita, porque ela se preparou para integrar um movimento de libertação. Isso cabe para Anne, isso cabe para Ferreira, conquanto dirigente de mediúnica, agora sem poder, porque ainda na geladeira pela enfermidade que, graças a Deus, está se recuperando a todo vapor. Mas, conquanto dirigente de mediúnica, para o sofredor desencarnado, para o espírito bom sem sabedoria, né, que quer trazer aquilo que ele praticou para dentro da mediúnica, com todo respeito, com todo amor ao encarnado, ao desencarnado. Mas Ferreira participa de um movimento de libertação da consciência humana. Rapaz, como é que eu me meti nisso? Quando eu leio isso aqui, onde é que eu estava com a cabeça? Porque isso aqui é grave. É grave. É um movimento de tolerar, como Mari falou tão bem, os vizinhos que gostam dela, mas que veem ela se perdendo nas garras do Satanás, né? Se perdendo. Ela tem que respirar fundo, compreender a incompreensão deles e, se possível, como quem coloca muito essa frase, Josi, lançar sementes, para que aquelas sementes frutifiquem, para libertar a consciência. Diga, Anne. Abre o microfone, Anne. Você levantou a mão. Alguém está ouvindo, Anne? Congelou. É porque foi a internet. Ela congelou. A internet tá mal pra caramba aqui. Sim, aí veja só, eu tenho meus filhos que frequentavam, né, o DIGE, a juventude. O meu caçula mesmo ia contra a vontade. Mas eu cheguei a ponto de dizer a ele assim, olha, se você não quer ir para o DIGE, para ouvir a doutrina, participar do grupo, essas coisas, me diga. Eu vou um dia na igreja evangélica, vou na igreja católica, levo você para ver aonde você se encaixa mais. Né?
respeitando a opinião dele, vou respeitar. Se você optar por católico, eu vou dizer, não, eu prefiro onde eu estou, né? Exatamente, ele tem o conhecimento e ele não acredita também no que falam, né, do diabo, essas coisas que comentam. Uma vez, quando eu fui para Manaus, minha irmã é evangélica, a família toda é evangélica, só aqui em casa minha família é espírita. Aí eu fui para a igreja com ele, que ele foi comigo para Manaus. Ele tinha, acho que 12 anos. Esse menino ficou agoniado para ir embora. Não quero ficar aqui, não conseguiu mesmo ficar na igreja evangélica. E eu só fui em respeito à minha irmã, que ela achava que tinha que ir no domingo lá. Aí eu fui em respeito a ela e levei ele. Ele detestou, só ficou, tia, eu não gosto disso aqui. Ah, mas você tem que ouvir o pastor. Ah, mas eu não acredito em nada do que ele fala. 12 anos, né? Veja aí, você tem uma função de libertar a consciência. Quem? Primeiro os seus filhos. Mantendo o respeito ao livre-arbítrio deles, da sua irmã, de todos, pelo credo. Cada um está no degrau onde Deus lhe colocou. Mas a frase é impactante. A frase é de uma responsabilidade, porque todos nós estávamos aqui, antes de reencarnar, não com esses mesmos espíritos, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente estava diante de algum instrutor espiritual como esse Telésforo, onde ouvimos isso. E no final ele vai dizer, né? A gente não dá spoiler não, mas pense bem. Ele vai dizer, quem não deseja servir, vou dar um spoiler aqui, procure outro gênero de tarefa. Está lá no final do capítulo. Não tem enganação. Na entrevista com a Aniceto, na conversa com Tobias, que é um trabalhador, e agora no primeiro dia de aula. Então ele vai dizer o quê? Você vai integrar, seja quando desencarnado, seja quando encarnar, conforme a proposta de cada um movimento libertador da consciência humana. Aí a gente chega na casa espírita e quer colocar as mesmas coisas que nós trazemos no inconsciente dos outros credos, que é respeitável, porque toda expressão religiosa é sagrada. Mas o que é que eu estou adiantando isso aí para os outros? O que é que eu estou levando isso? Por isso que às vezes eu não compreendo. Aliás, eu só não, a internet está cheio. Um dia eu fui chamado para um centro na pandemia, só tinha palestra em nível de psicologia no campo materialista. Eu falei, eu não sou psicólogo, não vou falar. Se você quiser, só falo só psicologia. À luz do espiritismo eu falo. Mas para você é formado, não que a gente tem que trabalhar muito o lado da psicologia. Eu falei, não, agradeci, declinei. E aí um amigo também passou para mim, você já viu aquele Centro Y? O outro também. Já fui lá assistir, virtual, na pandemia. 50 minutos de palestra. 45 minutos é só falando na sua área de psicologia e psiquiatria. 10 minutos de espiritismo. O guia traz os psicólogos, os psiquiatras desencarnados ateus, que estão lá sofrendo, para ouvir a mesma coisa que eles aprenderam na academia, quando não estavam na Terra. Onde é que isso é movimento libertador da consciência humana? Onde é que isso é? Então tem casas espíritas assim. Você pode falar sobre qualquer tema, qualquer um. Desde quando você traga o aspecto dos princípios doutrinários espíritas. Vamos colocar isso ontem no estudo que fizemos ontem no grupo, no campo doutrinário. Eu tenho que trazer isso, porque o guia de nossa casa, Nascimento, ele vai trazer desencarnados para ouvir o outro lado. O pastor vem, o padre, todo mundo vem. Uma vez eu conversar na mediúnica com o padre, deixa tudo em silêncio, meu filho, na mediúnica. Tudo em silêncio, vai começar a palestra. Eu falei, mas a gente não tem a salinha da recepção separada. Ele, não, manda levantar. Perguntei, com todo respeito, meu irmão, você já mensurou o que você está orientando? Ele, não. Às vezes a pessoa entra, está passando na rua, vem com ideações suicidas. Ela entra, nunca entrou no centro espírita, ela entra, não vai entender nada do que o palestrante fala. Por mais simples que ele seja. Ela senta ali. Mas quando ela entra, ela encontra a Carmen na recepção e pergunta assim. Carmen diz a ele, seja bem-vindo, meu irmão. Baixinho. Estamos em palestra. Sente-se e ao terminar, eu lhe orientarei. Ele senta. Por um aperto de mão, um gesto, parábola da semente de mostarda de Jesus. Lembrei ao padre desencarnado.
que o senhor sabe muito bem. Um gesto pode salvar a vida. Aí ele parou. Eu não tinha visto por um espírito bom, né? Conhecia o trabalho da casa. Eu não tinha visto por esse aspecto, meu filho. Eu fui beneditino. Eu ri, todo mundo, o silêncio, ri com respeito. É claro, o silêncio, todo mundo orando na contemplação, dentro do centro. Silêncio, não é feira? Todo mundo em silêncio. Ele traz isso. Ele traz isso. Tem o dever, Ferreira. Eu, Mari Barreto, com respeito que a gente trata uns aos outros, mas de ajudar e libertar a consciência daquela prática. Aí ele pegou, esqueça isso, esqueça o que eu falei. Acabou, espírito bom, fosse espírito embusteiro, se me lembrava. Aí eu digo, quem é você, meu irmão? Eu perguntava, quem é você? Já fez isso. Você é uma voz, aqui no local de embuste. Pense bem no que você está tentando, no instante você retira. Então, é um movimento. Mas não posso falar com o espírito, não. Não, que é um trabalhador. E daí? Com respeito, com carinho, com tudo, fala com todo mundo. Então Kardec foi um grande desrespeitador. 1019 perguntas, depois as outras no Livro dos Médiuns. Então, nós estamos inseridos no movimento de libertação da consciência humana. Resuma isso como Espiritismo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo. Eles pararam no tempo como o Carmen sempre lembra na história da Idade Medieval, né? O espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais. Se tem aquele homem de barba, que eu vejo, o diabo que eu vejo todo dia de manhã quando faz a barba, eu escovo os dentes, que é eu mesmo. Muitas vezes eu tenho atitude diabólica. O que significa diabo? Juntar para espalhar. Satanás significa o quê? Adversário. Se eu me juntar com Ferreira para falar mal de Carme, a minha atitude de Ferreira é atitude diabólica. Então, para fazer a fofoca, a maledicência. Então, o que é que ele está falando? A igreja não acompanhou a evolução do pensamento humano, né? Que não devemos espalhar isso aí. E sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmo. Então, é um papel de libertação, com respeito, sempre tem que voltar a isso, com carinho, com educação. Não é Mari ficar arrastando ninguém, no exemplo que ela deu com as suas vizinhas. Mas se uma daquelas vizinhas perguntar, escondido do pastor, Mari, eu posso participar dessa live? Há muitos, né? A Dutra Dias, quantos padres participam? Quantos pastores? Tá lá, ele fala, padre tal, pastor tal, né? Livros com a freira, né? Tem 2 livros com a freira, esqueci o nome, Ayla, frequenta a casa dele, né? Então, é isso, do respeito a tudo. Mas, aquilo que Carmen falou, com todo o carinho aqui, que ele está dizendo, que infelizmente, essas religiões tradicionais que ele citou, catolicismo evangélico, não acompanhou o pensamento humano. Porque amedrontar, como eu citei, amedrontar algumas pessoas para o inferno, alguns têm medo, cara, e funciona. Mas amedrontar Barreto a mim, não vai adiantar. O degrau psíquico de Barreto nessa encarnação não vai ter medo de diabo nenhum, de pena eterna. Não precisava ser espiritismo, não vai ter medo. Antes de ser espírita, eu jamais tive medo do diabo, de inferno, nada disso. Mesmo com criança, bicho-papão, essas coisas. Então, quer dizer, você vem num processo de pensamento do homem do século XXI. Então, eu concordo com Carmen nisso aí, né? Vai chegar um tempo que isso não vai conseguir frear as paixões ruins das pessoas. E quem vai fazer isso por violência? Não. Quem vai ser responsável por isso? Nós. Nós, os outros espíritas, os que vão assim, no movimento libertador da consciência humana, pelo amor, pelo esclarecimento,
pelo exemplo de Mari, você é uma boa vizinha. Como é que pode estar na religião do diabo? Então, as pessoas observam o bom exemplo dela. Só não compreende como é que uma pessoa que dá boa conduta está na religião do diabo. Mas a semente está plantada na cabeça daqueles vizinhos. Não? Mas ele está citando. Não existe inferno. Muitos querem que a gente pregue isso. Como é que uma pessoa tem um filho que se suicida? Você vai dizer que ele está no inferno eterno? Mas vai na igreja católica? Ou na igreja evangélica? Ele não tem como dissimular. Porque está no inferno. Como é que você consola uma mãe e um pai assim? Mas no Espiritismo, ele vai dizer, seu filho cometeu um grave erro. Não estava bem, mas Deus é Pai. Nosso Deus é o Deus de Jesus. Vai dar a ele se refazer com dores. Ninguém está aqui para enganar. Mas ele vai se recuperar. Ele vai se recuperar. Ele não vai ficar eternamente só porque se matou por um problema depressivo, o que for, no inferno. Então, a ciência, as religiões tinham que acompanhar esse progresso. A Igreja Católica se recusa a celebrar a missa. É isso. Quer dizer, a mãe de Divaldo, que era católica, quando Naís se mata, em 1947, se não me engano, a filha dela, Engels, ela vai ao padre pedir a missa. Divaldo coloca na biografia aqui. O padre, infelizmente, dona Ana, não posso. Porque ela não pode ser enterrada em solo sagrado, onde tem as cruzes. Porque sua filha está no inferno. Divaldo tinha 10 anos, mais ou menos. Ele viu as mães chorando, a mãe dele chorando e falou assim, eu sempre fui católica. E o Deus que eu acredito é um Deus que é um pai. Não é esse Deus que o Senhor me apresenta. Nunca mais botarei os pés aqui. Chegou em Divaldo, né, levou Divaldo para casa. Quando Divaldo se torna espírita aos 17 anos, ela pergunta a Divaldo, o seu Deus dessa religião, que pensa assim, ele perdoa os suicidas, ao Deus é Pai, meu irmão. Ele dá oportunidades a todos pela reencarnação. Então, ela não era analfabeta. Você faz o evangelho que eu escuto. Eu quero seguir esse Deus. O Deus dos espíritas, né, que ela falou assim. Está na biografia. Então, não acompanhou. O sacerdote não está mentindo. Ele não está sendo desonesto. Ele acredita nisso. Ele não é uma pessoa, é Mari. Ele é, não é. Ele é bom. Ele só não compreende a incompreensão dos bons. Ele não compreende porque ele ouviu aquilo desde pequenininho, morreu, inferno eterno, suicídio, inferno eterno, lavaram a mente dele assim. E ele crê nisso. À medida que ele vai evoluindo, reencarnando e voltando, a gente espera que ele liberte a sua consciência. Porque na plateia, é óbvio, que há muitos padres desencarnados e pastores aqui. Aqui na plateia, aqui. Centenas. Rapaz, o que é que eu fiz? E o homem estava falando. Mas se tivesse espíritas aqui, eu não sei, não pode falar isso não, porque vai machucar. Ali tem um padre, ali tem outro. E ele veio aqui para quê? Ele veio aqui para quê mesmo? Assistir uma palestra na casa espírita. Ele quer ouvir o aspecto espírita ou os dogmas católicos? Se for, ele bateu na porta errada. Ele bateu na porta errada. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. As vizinhas de Madre são teimosas. Né? A teimosia alheia. Acha que o espiritismo é o diabo e acabou. Mesmo os espíritas sendo boa conduta. Temos serviços complexos e dilatados. Vocês vão trabalhar, não percam tempo. Ele está dizendo, para ficar batendo boca com quem não gosta de vocês. Dentro de casa ou fora, na vizinhança. Não temos tempo a perder com isso. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a segunda vez que ele reforça, a humanidade terrena aproxima-se aqui. O livro é de onde? 1900 e quanto o livro? Tem que contextualizar. 44. A humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior,
que a rodeia em todos os sentidos. Por isso que eu peguei lá Jesus, né? Conversa com Moisés e Elias, desce do monte, conversa com Legião. Os espíritos não estão presos no inferno. E os outros não estão dormindo no paraíso. Senão, que Elias acordou para quê? E Moisés? Se eram homens santos. Estavam conversando com Jesus. O padre olha, cria um dogma para isso. Cria um dogma, né? Mas a gente, o espiritismo, veio para libertar a consciência dos dogmas que nós mesmos, muito de nós mesmos, colocamos na cabeça dos outros em outras encarnações. Então ele está dizendo o quê? Com quem eu me aproximo, com quem Teresa se aproxima mais fácil? A rádio 107.5. Eu ligo meu coisa. Digamos que existisse ainda o botão do dial. Hoje em dia é tudo digital. Mas antigamente no botão giratório do dial eu ligo, já caía no canal 80, aqui, no som 84.3. Para eu chegar na 107 eu vou naquele botãozinho. Mas quando eu ligo eu caio logo no 84.3. Ele está dizendo isso aqui, minha faixa de frequência mental, sintonia. A quem eu me aproximo mais? Bom, se eu sou uma pessoa que guardo mágoa, se alguém me contrariar eu explodo facilmente, eu vou entrar na faixa de pensamento, conjugação de ondas mentais, sintonia. Com quem? Quem é que me rodeia mais fácil? Eu tenho um guardião e um familiar. Mas o guardião está vibrando em 107.5. E se a mágoa, só um exemplo, né? Trazendo para o rádio, se a mágoa for 84.3, eu já entro na faixa daqueles que me rodeiam. Por isso que eu tive que pegar o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, porque ele está citando isso aqui. Nós estamos mergulhados nesse mar de ondas. De ondas. Está tudo aqui. Liguei um rádio aqui. Você vai ver vários rádios aqui. Canal 11, Canal 5 na TV. E por que não se cruza uma programação com a outra? Cada um escolhe a programação que quer. Então, se eu guardo o ressentimento, o rancor, como é que eu vou entrar em sintonia com o meu guardião em 107? Ele vai ter que descer para me intuir. Mas eu preciso subir um pouco, me acalmar, respirar fundo, beber água, sair daquela faixa psíquica. Né? Mas se aquilo é o meu padrão vibratório, é o meu padrão emocional, é meu padrão de conduta, Anne me atingiu, toma também. É o meu padrão de cotidiano. Aí eu vou 2 vezes por cento na semana ou uma. Por que eu só vou conseguir, eu vou conseguir mudar aquele padrão em 2 horas de relógio? Quando eu passo 6 dias na semana, bateu, levou. O meu padrão áurico é sempre esse. 84. A humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Não precisa estar dentro de casa, não. Eu estou falando de faixa. Eu ligo aqui, a 107, a rádio está lá na Federação. A Federação TV Educativa. Eu não preciso pegar o rádio e ir para lá. Mas eu liguei, eu pego a programação da TV da FM Educativa. Que programação de sentimentos, de emoções, de ideia, de desejo, eu comumente tenho. A resposta cada um tem de si mesmo. É aquilo que Carmen falou, autoconhecimento. Não há milagre desobsessivo na Centro Espírita. Ninguém afasta espírito obsessor. Eu me modifico o meu padrão de vibração, mudando os meus sentimentos, os meus pensamentos, no esforço que eu faço para ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, a gente para aqui, né, 9 minutos, a gente vai voltar para isso, que é a segunda vez que ele se reporta nesse mesmo trecho, e hoje é que dia mesmo? Terça, né? Quinta-feira, nós continuaremos nesse aqui. Para pegar o parágrafo todo, não podemos, anotem aí, perder tempo no exame da teimosia alheia. Quem quiser falar alguma coisa, temos 9 minutos. 8, aliás. Todos compreenderam bem, né? Ótimo, graças a Deus, né? André Luiz é um professor simples e traz as coisas de uma maneira que é nossa, que é do nosso dia a dia, né?
é uma pessoa que se aproxima de nós, ou vice-versa, né? Nós nos aproximamos, nos identificamos com André Luiz. É um espírito em uma cidade de 1 milhão de habitantes à época. 1 milhão de habitantes à época. É apenas o relato de um espírito em uma cidade de 1 milhão de pessoas, trazendo isso para nós, né? Não um espírito angélico, um espírito como Bezerra, porque a gente fica, meu Deus, como é que eu vou ser igual a irmã Dulce? Eu vou até chorar quando eu penso, eu fazer aquilo aí, que eu vejo que eu estou tão distante dela, de um Bezerra de Menezes. Mas a gente vê que alguém que sai do umbral e conseguiu renovar, como ele coloca no capítulo 1, renovação, o esforço, entre lágrimas, entre ciúme, entre apego, entre raiva, lutando entre troncos, entre barrancos, para sair daquilo ali. É nós. Somos nós. Diga, Carmen. Abre o microfone. No caso, a gente se identifica com André Luiz pela trajetória que se torna assim, bem próximo de queda, de sofrimento, de luta, de conquista. Não é um espírito que já vem prontinho, que já está todo formatado de evolução, não é? Então, ele traz um passo a passo para a gente, que está tentando também ficar em pé, ele traz um passo a passo de como a gente poder vencer a gente mesmo. Então, por isso que ele é um exemplo assim, de luta para a gente, porque todo o ensinamento aí do livro é um passo a passo para ver se a gente consegue vencer a nós mesmos. Por isso a gente considera tanto esse exemplo. Ok, então. Hoje a gente falou pouco, umas 6 minutos. Então, vamos lá fazer a nossa prece. Vamos pedir aí a Carmen para fazer a prece inicial, agradecendo já a todos aí a presença. A prece final, né? Não inicial. Vou ter que ligar aqui o ventilador, que ele está transmitindo um eco ruim. Então, nesse momento que fez a gente refletir muito, muito, talvez um silêncio maior da nossa parte, pelas reflexões que a noite de hoje nos convidou, os ensinamentos. Pedimos ao Mestre Jesus que possa estar nos guiando na nossa trajetória de muita luta, de muitas batalhas para vencer a nós mesmos. E que nos nossos sentimentos elevados, de um esforço que possamos fazer para sair de uma faixa vibratória mais baixa e a gente poder verdadeiramente chegar próximo do nosso anjo guardião, para que ele não tenha que diminuir a faixa vibratória para nos alcançar, mas que a gente busque cada vez mais força, coragem, resignação para elevar a nossa faixa vibratória e podermos ser agraciados pela espiritualidade maior. Não existe presente, escolhido, favorito, mas existe o trabalho árduo para todos nós, o esforço de que cada um de nós deve empreender para atingirmos uma evolução. Que o Pai Celestial infinito em amor e bondade acolha nossos corações para que se torne mais brando, que as nossas ações sejam mais cautelosas e amorosas diante da grande diversidade com que nos lidamos no dia a dia. E nesse exemplo que possamos transmitir, esse sim pode comover os outros que convivem com a gente, que no momento de casa, no trabalho, lá fora, são os nossos exemplos que pode estar falando muito mais do que 1000 palavras. Que tenhamos uma noite de bênçãos e luz
e que neste momento de repouso possamos ser chamados pelos nossos anjos guardiãos para trabalharmos pela madrugada fora, em um trabalho salutar para o espírito, um trabalho guiado e dirigido pela espiritualidade maior. E que o Senhor Deus, eterno e todo-poderoso, derrame essas bênçãos de luz sobre cada um de nós. Que assim seja.